é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se aterrorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. A meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só expiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. A oração é o nosso respirar. Oremos comunitariamente, como família de Deus, oremos, cada um orando. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, que tua graça me dê forças para levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Que a tua graça me ajude a orar. A minha carne, Senhor, muitas vezes se recusa a fazê-lo. Mas ser mais forte do que eu, porque tu és mais forte do que eu. Permita que não prevaleça meus gostos, não prevaleça a minha forma de pensar e agir, porque toda a minha cabeça precisa ser mudada, todos os meus conceitos substituídos, ó Pai. O que eu penso da vida precisa, Senhor, ser morto. E dos teus pensamentos, enche, ó Pai, a minha mente. Quero a mente de Cristo, alabai, ele ernote tekei.
Minha mente não serve, Senhor, minha mente não serve. Eu quero tua mente. Quero novas formas de estabelecer juízos, raciocínios, ó Pai. De estabelecer conexões, analogias. Alama, areicanto, xelecantorio. Apodera-te de mim, Espírito de Deus. Apodera-te. Esquadrinhemos nossos caminhos. Nossos caminhos e voltemos.
irmãos vão cantar Quero Voltar ao Início de Tudo. E as irmãs vão estar clamando ao Senhor enquanto os homens cantam. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero as irmãs orando, meus conceitos e valores, eu quero as irmãs orando. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Agora as irmãs vão cantar Não deixe o seu amor esfriar. E os irmãos vão estar orando. Não deixe o meu
acende teu fogo, ó Deus. Não deixe o meu Não, ó Pai, amor se por nada. resfriar. Acende o fogo Por nada, ó Pai. minha visão morrer. Sim, ó Deus. Clamando estou. Acende o fogo. Aleluia. Opera nos nossos corações. Aleluia. Descer no coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ao ver me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Sim, ó Deus. Precioso me dá. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Vem me honrar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo outra vez. Amém. Glória a Deus. Acende o fogo em mim. Aleluia. Vamos todos agora cantar 425, mas eu gostaria que nós já começássemos bem, um pouquinho mais ritmados. Luz após trevas, glória após luz, ganho após perda, trono após cruz, paz após luta, fruto após flor, riso após pranto, gozo após dor. Luz após trevas, glória após luz, ganho após perda, trono após cruz, paz após luta, fruto após flor, riso após pranto, gozo após dor, crente após ímpio, justo após réu, graça após ira, vista após véu, sol após chuva, mel após sal, lar após lima, bem após mal, perto após longe, Cristo após eu, vida após tumba, terra ante o céu, glória, paz, vida, fé, trono e luz, tudo isso eu tenho, crendo em Jesus. Vamos cantar outra vez, repetir todo o Luz hino. após trevas, glória após luz, ganho após perda, trono após cruz, paz após luta, fruto após flor, riso após pranto, gozo após dor, crente após ímpio, justo após réu, graça após ira, vista após véu, sol após chuva, mel após sal, lar após lina, bem após mal, perto após longe, Cristo após eu, vida após tumba, terra ante o céu, glória, paz, vida, fé, trono e luz, tudo isso eu tenho, crendo em Jesus. Aleluia. Ninguém bate palma? Ninguém está feliz?
Podemos sentar, irmãos. Somos um povo que ora, somos um povo que canta, somos um povo da Bíblia. Aleluia! Hã? Povo que ora, povo que canta, povo da Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler Lucas capítulo 17. O 20 e depois o 22. Interrogado pelos fariseus sobre quando seria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Agora vamos fazer a leitura no versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? O texto é até aí. Irmãos, antes de nós estarmos meditando na palavra, vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Aqueles irmãos que os tiverem, podem trazê-los ao gasofilácio. Os irmãos diáconos podem recolher o gasofilácio. Esta exortação de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, ela está inserida no ensino de Jesus sobre a sua volta. E inclui-se aí também o arrebatamento da igreja. Então, guardemos bem, retenhamos na nossa mente que este ensino de Jesus, essa exortação, lembrai-vos da mulher de Ló, está dentro do que Jesus falou sobre a sua volta, sobre o arrebatamento. E essa exortação, lembrai-vos da mulher de Ló, está lá em Gênesis, o que aconteceu com a mulher de Ló, em Gênesis, no capítulo 18.
E é bom que nós tenhamos em mente todo o conjunto do capítulo 18 de Gênesis, quando Abraão está perto da meio-dia, o sol a pino, meio-dia mais ou menos, ele está à porta da sua tenda, quem sabe até tirando uma cesta, um cochilo, quando ele vê 3 homens vindo em sua direção. Um deles era o Senhor, e os outros 2 eram 2 anjos. Quando Abraão os vê, ele corre ao encontro deles e os convida a desfrutarem da sua hospitalidade. Abraão pede a Sara que prepare pães. Ele pede para o seu criado, vai até o campo, pede para o seu criado matar um novilho, um cordeiro e prepará-lo. Observem que o Senhor demorou-se na tenda de Ló, aliás, de Abraão, perdoe-me. O Senhor demorou-se na tenda de Abraão. Porque quanto tempo Sara demorou para fazer os pães? E eu imagino que ela demorou mais do que o normal, embora tenha tido habilidade, ela já estava com idade avançada. Quanto tempo o criado demorou para matar, pegar o novilho no campo, matar? Quanto tempo demorou para assar? Esse Deus nosso é surpreendente. Surpreende. Esse Deus nosso comeu com Abraão. Comeu do pão. Comeu do novilho. E deve ter comido algumas outras coisas ali também. E nosso Deus então o Senhor fala para Abraão: por esse tempo virei a ti e Sara terá um filho. Sara já estava chegando perto dos 90 anos. Eu ter um filho? E ela riu, tomou aquilo que o Senhor estava falando como uma piada. Por que te riste, Sara? Diz o Senhor a ela. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Depois desses momentos, o Senhor sai, o Senhor já se retira depois de ter deixado o seu recado. E é interessante isso, às vezes nós queremos deixar um recado da Bíblia e queremos chegar e já falar e já orar, né? Como o Senhor para ali, como o Senhor se demora para entregar o recado. E depois ele sai. É interessante que Abraão o acompanha. Eu fico pensando como nós fazemos quando uma visita sai, nós vamos até o portão, vamos até a rua. Então Abraão fez isso também. Ele acompanhou o Senhor até determinada distância. E eu imagino que quando eles estavam caminhando, eles estavam num terreno mais ou menos montanhoso, e se via a campina lá embaixo. E lá na campina estava Sodoma e Gomorra. E Deus se pergunta, Deus se fala a si mesmo e se consulta: ocultaria eu alguma coisa a Abraão, visto que Abraão é meu servo e será descendente de uma grande nação? Então Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra. Lá estava seu parente, morava em Sodoma e Gomorra, seu parente Ló, com a família dele.
mas não havia justos suficiente em Sodoma e Gomorra para que Sodoma e Gomorra fosse poupada. Nesse instante, é interessante notar a narrativa também, porque o Senhor ali se ausenta de Abraão. O texto diz que o Senhor se ausenta de Abraão, e Abraão retorna para a sua tenda. E os dois anjos vão até Sodoma e até Gomorra. Os dois anjos vão para lá, com a finalidade de arrancar Ló de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava destinada à destruição, a ser queimada com fogo e enxofre por causa dos seus pecados. Lendo ali a palavra de Deus, nós não temos muitos indícios de como era Sodoma e Gomorra. Mas nós temos uma literatura judaica, e eu gosto de beber desta fonte, de vez em quando eu bebo, chamada Midrash, que é um conjunto de tradições orais, de histórias orais do passado, de conceitos orais também, elaborados, de memória, e muitas vezes eles trazem algumas informações que não são tão confiáveis quanto a Bíblia, mas que pelo relato podem ser plausíveis, podem ser verdadeiras. Nesses relatos do Midrash, conta-se, fala-se que ali em Sodoma e Gomorra não havia compaixão, não havia espírito de compaixão. Se alguém era pego ajudando uma pessoa que estava em dificuldades, ele era morto, matavam essa pessoa. Matavam. E também havia uma promiscuidade muito grande. Os pais se deitavam com os filhos, praticando sexo. Os pais praticavam sexo com os filhos. E os maridos trocavam suas esposas, e isso é uma coisa constante. E o sexo também era feito, homem com homem, mulher com mulher, daí o nome sodomita. Sodomita. Sodomita, então, é uma palavra que significa, então, pecados cometidos sexuais, homem com homem, mulher com mulher. O pecado da sodomia. Então, os habitantes de Sodoma e Gomorra eram sodomitas. Eles também eram implacáveis para com os estrangeiros, não respeitavam os estrangeiros e perseguiam e matavam. Eu digo que há certa plausibilidade nisso, nesse relato, pela forma como eles trataram os anjos. Eles não admitiam estrangeiros. E a razão, ainda segundo informações que não são bíblicas, não tem a mesma autoridade da Bíblia, segundo o Midrash, é que Sodoma e Gomorra estava localizada num local que havia muito ouro, muitas riquezas. E eles não queriam que ninguém desfrutasse das riquezas deles. Então, observem que, apesar de ricos, com tanto dinheiro, eles não admitiam que se ajudasse o pobre. E matava quem exercesse a compaixão. Não admitia estrangeiros também e os perseguia. Conta-se que eles colocavam a pessoa numa cama, na medida que eles queriam, e se a medida fosse pequena e o estrangeiro fosse maior que a cama, eles cortavam os pés, os membros dos estrangeiros, para que coubesse na cama.
Ou então, se a cama fosse muito grande e o estrangeiro não coubesse na cama, eles espichavam, né? Usavam de um método de puxar tanto os pés para frente como as mãos para trás. E a palavra de Deus é interessante, que a palavra de Deus diz que o grito, aí no texto de vocês está clamor, e o Midrash usa a expressão o grito, como se fosse um grito, não vários gritos, mas o grito. Então, o grito de alguma injustiça, dessas injustiças, chega até Deus, Deus vê e vai fazer um juízo sobre Sodoma e Gomorra, e vai fazer com que fogo e enxofre caia sobre Sodoma e Gomorra. Os anjos chegam e falam para Ló: Ló, a cidade vai ser destruída pelo fogo. Nós viemos aqui para tirá-lo daqui. Vocês têm mais alguns parentes? Nós temos nossos genros. Avise-os. Avisaram os genros, os parentes, eles acharam que era piada. Tiveram a mesma reação que Sara. Acharam que era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Era uma piada. Então, observem aí que os genros, né, não ouviram a recomendação dos anjos e quiseram ficar em Sodoma. O texto vai mostrando que os anjos insistem, vão insistindo, o tempo vai passando, eles vão insistindo com Ló, e Ló vai como que se demorando, como se retardando, como não querendo sair. E como eles começassem a se retardar, o anjo pega na mão de Ló. E como que arrasta Ló. Aí há algumas coisas interessantes. Os genros, os parentes, não quiseram ouvir a palavra. Você tem parentes aqui, ou você é parente de alguém, e você está retardando a se entregar totalmente a Jesus, a Deus, em submissão, em obediência e fé. Sua mãe é fiel, mas você vem para acompanhá-la, para trazê-la. Sua esposa é fiel, mas você vem para fazer companhia para ela, para não deixá-la só. É assim. Mas veja o exemplo daqueles parentes que não quiseram ouvir a palavra a tempo, e veio a destruição sobre eles. Outra coisa interessante nesse texto é ver o apego de Ló por coisas que seriam queimadas, destruídas. O fogo ia destruir tudo aquilo, mas ele ainda estava preso àquelas coisas, aos negócios dele, à posição dele. Ele tinha uma posição na cidade, ao que ele devia ter amealhado de fortuna, de riqueza ali naquele lugar, vivendo de uma forma iníqua com aquele povo. E ele preso àquelas coisas. Mas quem sabe ele não tivesse nada disso, nada dessas riquezas. Quem sabe ele tivesse umas galinhas lá no quintal, uma cabritinha ali amarrada ali na casa. Quem sabe ele tivesse uma cadeira lá de balanço, e ele estava olhando tudo isso. Quem sabe não fosse grandes coisas que prendessem Ló, mas pequenas coisas, a ponto do anjo ter que pegar na sua mão e arrancá-lo dali. A palavra arrebatamento apresenta dois sentidos no grego. Ela é usada em situações que nos dão dois significados. Um significado ameno, gostoso, parousia, o encontro com Cristo,
que era usado no grego como um encontro que a pessoa tinha com um rei, com uma pessoa ilustre, um encontro marcado. Outra é rapto. A palavra rapto é usada para arrebatamento. E significa arrancar violentamente a pessoa. Aqui nós temos uma espécie de arrebatamento, e por isso que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, nós temos que nos dobrar sobre o texto, pensar e meditar. Lembrar-se da mulher de Ló é só olhar para trás. Foi só o seu olhar para trás. Mas foi o apego também de todos eles a pequeninas coisas. As coisas que são insignificantes. E eu fico pensando se no arrebatamento será como sempre eu imaginei, que eu seria transladado no momento, que num instante eu já estaria nos ares, ou se o arrebatamento será algo parecido com o que aconteceu com Ló. E por isso, Jesus nos remonta a este episódio. Lembrai-vos da mulher de Ló. Há um texto na palavra de Deus em Marcos, para vocês não abrirem, eu vou ler, para que não façam barulho folheando aí a Bíblia. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. E ele enviará, olha que interessante, e ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. São conjecturas, são reflexões, é um debruçar indagativo sobre a palavra, mas o importante desse debruçar investigativo, especulativo sobre a palavra, é a situação do coração de Ló. Do anjo precisar pegar na mão dele e arrastá-lo, porque ele estava preso a coisas tão pequeninas. E eu passo a me preocupar comigo. E quem sabe aqui nesta noite eu seja o único que pensa lá na sua terrinha que tem lá perto de Duartina, onde eu vou orar. Também vou mexer com a terra, coisa que gosto, com as abelhinhas, com os animais. Será que na hora, se essa hora chegar para mim antes de eu morrer, do arrebatamento, do rapto, o anjo vai precisar segurar na minha mão e arrastar? Porque eu vou ainda ver se meus cachorrinhos lá estão bem, porque ainda eu vou ver se os cavalinhos estão lá se alimentando, se eu ainda vou olhar para as árvores que eu plantei. Meu coração vai perguntar: mas eu vou deixar tudo isto? Plantei com tanto carinho aquele pé de mamão, aquele pé de laranja, aquela abobrinha, aquele pepino. E se eu estiver em casa? Irei passar a minha mão e ver, será que a minha esposa está subindo também e o anjo me puxando? Será que eu não vou querer passar a mão no celular? Ô, alô? Como é que é? O anjo está aqui.
E aí, você foi? Você não vai? Quem sabe eu não vou entrar no Facebook, mandar uma mensagem para a galera. Galera, estou subindo. Por que me apego com coisas que vão ser queimadas? Eu fico desapontado comigo mesmo. Se é uma coisa que eu não fujo de ser, eu posso ser tudo na vida. Tudo. Mas não com Deus. Eu me rasgo diante dele. Eu fico nu na presença dele. Eu exponho o meu coração. Eu não tenho receio de dizer para ele o que eu sou e como eu sou. E diante dele eu tenho que falar: Senhor, essas coisas aqui vão ser queimadas. E eu gosto dessas coisas, eu sou apegado, eu estou enraizado a isso. Eu faço parte disso. Eu estou tão preso a isso. E o anjo me puxando. E o anjo me levando. E eu ainda querendo ficar. Será que eu serei assim, Senhor? Senhor, eu tenho que admitir que eu vou ser assim. Eu não vou ser muito diferente de Ló. Eu não vou ser. Mas eu tenho que me debruçar em oração e pedir que Deus tenha misericórdia de mim e vá cortando as minhas raízes. Por que tantas raízes a esta terra? Por que tantas coisas presas a este mundo? É notebook, é celular, é Facebook, é shopping, é churrasco, é batista. Meu Senhor, a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E o interessante nessa história é que o anjo arranca ele para fora. E o anjo está saindo e eles estão indo para a montanha. E Ló ainda fala: Senhor, eu tenho medo da montanha. Tenho medo da montanha. Eu fico pensando dois homens diferentes. Um homem das montanhas e um homem da planície. Abraão, o homem das montanhas. E Ló, o homem da planície. E nessa comparação, mais uma vez, eu me desponto comigo mesmo e digo: Senhor, eu não sou homem das montanhas. Eu sou homem das planícies. Mas eu quero ser das montanhas. Eu quero galgar os picos mais altos. Me aproximar cada vez mais do lugar onde se ouve a voz tua, onde se respira o clima dos céus, onde eu experimento o meu quebrantar, o meu me humilhar, o meu se esvaziar, o meu morrer. Mas, Senhor, eu sou da planície. E Ló queria a planície. E Ló tem uma cidadezinha aqui perto. Me deixa nessa cidadezinha. Permita. Eu fico surpreso com este Deus que faz concessões. Porque nós imaginamos um Deus que não faz concessões, mas eu sou uma prova de que Ele faz concessões. E Deus faz uma concessão, deixa ele ir naquela cidadezinha. E sabem o que mais? O anjo fala para ele: vá, porque assim a cidade também não será queimada.
a cidade para onde ele foi, era para ser destruída também. Mas o que me causa arrepios nesta história é que quando ele chega naquela cidade, Sara chega naquela cidade, a família chega naquela... Porque nós imaginamos a história de Sara subindo o monte e olhando para trás. Mas a história não é essa. Sara não, a mulher de Ló, perdão. Me desculpe, ela nem nome tem. A Bíblia não diz o nome dela. Para que vocês pudessem pôr nome à vontade nas suas filhas e não se comprometerem, né? Ninguém ia querer ter uma filha com o mesmo nome da mulher de Ló. Então, perdão. Então nós imaginamos a mulher de Ló subindo um monte e olhando para trás, mas não foi isso. Ela não estava subindo, ela já estava salva. Ela já estava na cidade que lhe era destinada, que o Senhor fez a concessão. E lá na cidade que ela estava já salva, resgatada, olha para trás. Serei eu diferente de Sara? Sara acho que pensava assim, mas... Sara não, perdão, a mulher de Ló, por que eu estou com Sara na cabeça? Me perdoe. A mulher de Ló pensava assim, olha, mas e as minhas amigas com quem eu tricotava? E as minhas amigas com quem eu fazia lá as minhas fofocas? E a feira onde eu ia? E a cortina da minha cozinha? E as panelas que eu lavava com tanto carinho? Ah, meu livrinho de receita. Senhor, eu sou diferente de Sara, da mulher de Ló? Sou diferente? Não, não sou. Eu sou igual à mulher de Ló. E meu Senhor, eu vou estar subindo lá na glória, lá, já chegando perto dos anjos. E eu vou pensar em alguma coisa aqui. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isto é para nós vermos o grau de comprometimento que nós temos com o mundo. O grau que nós temos de comprometimento com aquilo que passa. E muitas vezes não percebemos. Muitas vezes somos insensíveis às raízes que nós vamos estendendo cada dia. Cada dia. Sabe, irmãos, às vezes até as pessoas bem intencionadas, não é? Nos ajudam a empurrar para o erro. Por favor, ouçam o que eu vou falar e imediatamente deletem. Está ok? Porque é um problema meu. Se Deus falar com você, será um problema seu. Mas é um problema meu. Irmãos, quando nós nos entregamos a Cristo, nos entregamos a Jesus, eu me lembro quando esse coro diz: quero voltar ao início de tudo. Para voltar ao início de tudo, nós não íamos no cinema. O crente que fosse membro da igreja e fosse no cinema, era excluído da igreja. Nós não íamos na praça, porque o crente que fosse na praça era excluído da igreja. Nós não assistíamos televisão. Nós não íamos em jogo de futebol. Ontem eu estava aqui, os jovens conversando. Ah, você torce para quem? Para o Corinthians? Ah, para aplaudir tudo. Nós não íamos em jogo de futebol. Televisão também não assistíamos. Agora eu faço tudo. Fazia, né? Porque o Senhor
me freou. O Senhor me podou. Então, temos que questionar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sou corintiano, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou São Paulino, ou Santista, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu gosto de ir lá e torcer, ou Santos, ou Noroeste. Lembrai-vos da mulher de Ló. E tantas outras coisas que nós fazemos, que para nós é coisa inocente. Isso não é nada. Mas será que não é nada? Nada que existe neste mundo é bom para nós. Nada. Nada, absolutamente nada é bom para nós. Se fosse bom, ia ficar. Não ia ser destruído pelo fogo. Mas tudo será destruído pelo fogo. Mas, queridos, isso não é para vocês. Eu sou o problema. Isso é para mim. Eu sou o homem da campina. Eu não consigo ser homem das montanhas. Eu sou um homem apegado a esta terra e cada dia mais eu tenho que lutar. Eu estou numa teia de aranha. E as teias vão me prendendo por tudo quanto é lado. Vão me seduzindo, vão me atraindo. Eu quero respirar, eu quero orar. Eu quero buscar mais a presença do Senhor. Eu quero me entregar mais para Deus. Eu quero viver para o Senhor. Mas as teias me prendem e me amarram. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Fiquem tranquilos. Fiquem em paz. Porque a exortação é só para mim. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos, convido os diáconos para deixou o esplendor. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor.
Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Jesus distribuiu o pão aos seus discípulos. Tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Senhor, teu corpo moído, teu corpo ferido, por mim, cada apego meu às coisas mais insignificantes desta terra é um espinho cravado em tua fronte. Cada desobediência minha, Senhor, é um prego nas tuas mãos. Cada paixão que eu deixo me tomar e ser vencido é uma lança transpassando o teu peito. A dor que eu sinto pelos pecados, vulnerabilidades, fraquezas, quedas que eu tenho, Senhor, não é a dor de ser punido, nem a dor de ser castigado, nem a dor de ser incompreendido ou perder amigos, mas é a dor de te ferir, meu mestre. É a dor de te machucar. Eu quero dar uma dimensão errada ao meu erro, Senhor, e ao meu pecado. Eu quero lamentar. Eu quero me entristecer. Eu sinto, Senhor, em perder amigos, em perder bens, ou ser malquisto, ou perder honra. Mas isto não é importante. O importante é que eu te feri. O importante é que eu te machuquei. O importante é que as chagas que tu carregas, eu as provoquei. E agora, ao pé da tua cruz, indigno,
pequeno demais. Ao pé da tua cruz, eu me confesso. Ao pé da tua cruz te peço perdão. E como este pão, com o meu pedido, Senhor, de perdão a ti, comamos o pão. Algemado. Algemado por peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti teu terno amor, eu tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Senhor, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Porque este sangue é eficaz, o sangue de Cristo, porque ele nos purifica. Que força e que poder há neste sangue para nos lavar. O poder desse sangue está no caráter de quem o derramou, e está na disposição de quem o derramou. Como ele agiu a derramar o seu sangue. Ovelha muda, ovelha que não abriu a sua boca, não reagiu às maldades e às violências do homem.
mas amou quem o esbofeteava, amou quem o afligia. Meu Senhor, mais uma vez eu vejo a distância que há entre mim e ti. Não sou ovelha muda. Não sou ovelha muda. Não sou manso e humilde como tu, Senhor. Tenho penado muito para andar nas trilhas da humildade. Tenho me arrastado para me esvaziar de mim. Mas dá-me a graça de perseguir este ideal, ainda que inalcançável para mim. Dá-me a graça de perseguir ser ovelha muda. Dá-me a graça de perseguir ser manso e humilde de coração. Dá-me a graça de não reagir ao ódio, à violência, à incompreensão, à injustiça. Dá-me a graça de ser como tu és. Como tu és. Porque só sendo como tu és, só buscando essa humildade e essa mansidão, receberei da tua unção e da tua plenitude. Tua unção me encherá na medida em que eu descer, na medida que eu me despojar do meu eu, das minhas defesas, dos meus melindres, da minha hipersensibilidade. Como tu descestes da tua glória. E agora eu tomo este cálice, me lembrando da tua disposição de ser submisso até a morte, e morte de cruz. Tomemos o cálice. Os irmãos diáconos acertem a mesa, por favor. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus com o último hino. O mercado está vazio. Vamos cantá-lo 2 vezes, como fizemos no primeiro culto. Fiquemos em pé. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando.
Glória a Deus. Nós vamos fazer a oração final. Nós estaremos orando por opressões, libertação de opressões, libertação de enfermidades. Se você tem opressões, poderes malignos o afligem, nós vamos orar agora junto com você, junto com a igreja. Não será a minha força e meu poder, mas será o poder de Cristo agindo em você e libertando você. Ele é o grande libertador e o grande vitorioso. A enfermidade também não serei eu que vou curá-la, mas Cristo, porque é Ele que tem todo o poder. Somos instrumentos para rogar a Ele, para orar a Ele por você, e vamos fazer. Deus Todo-Poderoso, liberta as vidas de toda a opressão, de toda a tirania do inimigo, ó Pai. No poder de Cristo, nós mostramos para os poderes das trevas as feridas de Cristo, os cravos na sua cruz, as feridas na sua testa, o seu flanco transpassado. Nós exibimos as feridas de Cristo que esmagaram a cabeça da serpente. E pela fé também exibimos a cabeça esmagada da serpente. Não tens mais poder sobre as vidas humanas. E as vidas humanas agora que se entregam a Ti e confiam em Ti estão sendo libertadas de possessões, de principados, de domínios e de poderes. Porque, Senhor, nós como igreja, como filhos Teus, só conhecemos um poder, o poder do Cristo ressurreto e eterno. E no poder da ressurreição de Cristo, agora, Senhor, nós oramos por essas vidas, desatando seus nós e suas correntes, porque estamos fazendo pelo Teu poder, não nós, mas Tu, ó Cristo. Estás desatando agora correntes, grilhões, está agora destruindo o poder do inimigo e toda a força do inferno, e estás triunfando como sempre triunfas sobre todo principado e potestade. Agora oramos por enfermidades, ó Pai. Esteja onde elas estiverem, em qualquer parte do corpo, ó Pai, ou que sejam enfermidades da alma ou do espírito, no poder do Cristo ressurreto, nós trazemos através de Jesus, por Jesus e em Jesus, a cura para estas vidas. Graças unicamente ao poder de Cristo Jesus, o Senhor, que é manifestado no meio do povo de Deus e na vida daqueles que buscam a Ti, ó Pai, com fé e humildade. Ó Pai, cremos agora nesta operação maravilhosa, tanto de cura como de libertação nestas vidas. E declaramos que És o único Senhor e o nosso único Deus. Toda a glória a Ti. E agora que a graça maravilhosa sempre presente do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sem medida, sem altura, profundidade, largura, comprimento do nosso Deus e a doce comunhão do Espírito Santo que permeia nossos corações e nos une em uma fé, sejam convosco com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.